Aí a Marcela já chegou outra vez. Agora é só solicitar para entrar, Marcela. Voltei. Aí agora acho que vai dar certo. Vamos ver. A solicitação dela tá aparecendo aqui para mim. Eu clico, mas não entra. Aí, será que agora deu certo? Eu clico, mas não aparece. Estranho. Marcela, se tiver aí, solicita de novo, que não deu certo. Canta uma música aí, Paula. A gente vai ter que fazer isso. Ué, a Marcela, tá parecendo que a Marcela não pode participar. O que será que aconteceu? Vamos começando aí, eu acho que ela não tá conseguindo solicitar para entrar. Deixa eu falar para ela entrar pelo da Sheila, da irmã dela, peraí. Ó, são intercorrências que acontecem mesmo, né? Ao Vamos ver vivo é... se dá certo. É, ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se ela consegue. Não sei nem se a irmã dela tá lá com ela para ela entrar junto, mas ó, apareceu aqui. Apareceu, vamos ver se vai dar certo agora. Marcela tá muito difícil. Gente, Aí agora Aê! acho não que quer deu entrar. certo. Agora acho que deu Uai, que coisa certo. estranha. Vamos ficar assim, Pois é, então. mas ao vivo é assim mesmo. Se acontecer alguma coisa, a gente sai, entra de novo. Mas vamos começar, né, gente? Tá. Boa noite para todo mundo. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Eu e as minhas maluquices, né? Mas eu falo que é todo mundo maluco junto, que topa Está tudo, e isso é muito acostumado. bom. É, Então, que a parceria com vocês sempre é muito boa, né? Então, opa, de novo, né, nessa terça-feira, nossa segunda live, e hoje com convidados muito queridos, que é o Igor Naves, que foi meu estagiário, que formou tem pouco tempo, e a Marcela, que está comigo já há um tempinho, quase desde o início da faculdade, que vai se é. formar agora. E que eu já estou de coração partido, Ah, porque eu fico toda vez que um estagiário termina o estágio lá, mas assim, sempre é uma convivência muito boa e a gente queria trazer um pouquinho disso para vocês, dessa experiência, porque sempre que muita gente pergunta como foi minha trajetória profissional ao longo desses 25 anos, né? Eu sempre enfatizo a importância que teve na minha vida em fazer estágio, né? Que eu, na minha época eu não tive a oportunidade de fazer ao longo de todo o tempo da faculdade, mas nos últimos anos eu fiz estágio no sistema público, em consultório da prefeitura, fiz estágio em consultório particular também, com a doutora Maria Amélia, com a doutora Maria Odete, com quem eu aprendi muito, assim, e que foi uma vivência muito bacana na minha vida e que eu trago, assim, como bagagem na minha história, em termos de muito aprendizado, de vivenciar, experienciar coisas que a faculdade, de certa forma, não me oportunizou, né? E como profissional, ter estagiários no consultório, que é uma experiência que para mim aconteceu desde
Não deu, gente. Voltou, Voltou? E eu tô aqui. voltou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Bom, eu não Não sei de tá. que parte não sei de que parte que cortou, né? Mas eu estava falando que foi ter estagiários que me mostrou que eu podia ensinar alguém. Porque o papel do dentista já é um papel como educador perante o paciente o tempo todo, né? Mas partilhar isso com outros profissionais da área que ainda estão estudando e que de repente eu me vejo estagiária também, porque eu aprendo muito com vocês, foi uma experiência maravilhosa assim na minha vida e ajudou muito assim em relação ao meu mestrado, doutorado também, e na experiência como docente que eu tenho tido de alguns tempos para cá. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho, saber coisas que a faculdade não contam, né, enquanto a gente é estudante, que nem o Igor, que já se formou há um tempo, ele me contar o que foi bom o estágio para você, como que está a sua vida agora, depois de formado, quais as suas vivências, que você partilhasse um pouquinho com a gente. Então, gente, boa noite. Meu nome é Igor. É, eu fiz estágio com a Paula uns 3 anos, né, Paula? Foi. Fiz alguns programas na faculdade antes de programa de monitoria, de estágio da faculdade. Depois em um certo ponto, eu encontrei a Paula e comecei a fazer estágio no consultório. É lógico que assim, a gente faz o estágio da faculdade, é obrigatório, a gente atende em clínica, na clínica da faculdade, mas assim, a gente aprende ali como fazer um procedimento, o professor está te avaliando, como você vai fazer uma restauração, os procedimentos todos, às vezes até a questão de atender o paciente, ter o manejo do paciente, mas tem coisa que a gente só aprende no nosso consultório, quando a gente está atendendo o nosso paciente depois de formado. E com o estágio, a gente consegue ver isso de perto, dentro de uma sala ali de dentista, a gente consegue ver de perto todo esse processo, assim, que são coisas pequenas, de coisas pequenas a coisas mais importantes que a gente vai aprendendo ali no dia a dia. Hoje em dia, por exemplo, com os meus pacientes, eu uso muita coisa que eu aprendi. Às vezes eu vejo que eu via a Paula conversando com o paciente, principalmente paciente de pediatria. E eu vejo, às vezes eu tô falando assim, eu até brinco e falo assim, não, gente, esse foi a Paula que falou, não foi eu. Porque a gente vai aprendendo coisas que são umas diquinhas, algumas coisas que a gente implementa no nosso atendimento que faz toda a diferença. Inclusive, por exemplo, aquele medo que a gente tem acabei de formar o meu primeiro emprego, como que eu vou fazer? A gente já começa com uma segurança maior do que um estudante que não passa por um estágio de já ter aquela segurança de saber não ter tanto aquele frio na barriga, apesar de ser diferente, que você que vai ser o dentista, você que vai estar atendendo, a gente já perde um pouquinho aquele medo, porque a gente já está ali no dia a dia do consultório, todo dia, mesmo como estagiário, a gente está tão inserido ali que a gente sente como se fosse o dentista mesmo. É E verdade. E também uma coisa muito boa que a gente aprende, por exemplo, eu já gostava muito de pediatria. Desde que eu comecei a faculdade, eu já gostava de tratar com crianças e tudo. Então, às vezes, para você ter certeza que você gosta daquela área, ver mais de perto, depois que eu entrei no estágio, eu comecei a ver de pertinho o atendimento de pediatria, como que é ali na vivência, aí você vai conseguir descobrir se é aquela área mesmo que você gosta, ou Sim. se vendo de perto você acaba assustando e às vezes vai procurar uma outra área para especializar. Até porque também na clínica, né, Igor, mesmo que não seja diretamente estagiando, acaba tendo vivência com outros profissionais, né, de outras especialidades. E essa vivência com o dentista já formado é uma troca muito rica, assim, em termos de conhecer mais o mercado de trabalho, conhecer como vai lidar com o paciente no dia a dia, que são coisas, assim, mais da humanização mesmo. E também uma outra coisa importante, a parte comercial, né, do trabalho, porque a parte de precificação, de logística, o tempo que você gasta para fazer um procedimento, o custo de um material.
Eu acho que essa vivência é muito bacana para a gente não formar muito perdido, sem ter muita noção de mercado, de trabalho, de quanto custa, quanto vale, quanto tempo eu demoro para poder fazer um determinado procedimento. Acho que isso Exatamente. é bem, bem bacana. E é legal, assim, é que eu acho que o estágio acaba sendo muito bacana quando tem um sinergismo, porque sempre eu tive muita sorte de ter um comprometimento da parte dos estagiários que trabalharam comigo, de formar essa parceria mesmo, e de ter uma amizade em termos de não ter muita hierarquia no sentido de que eu mando aqui. É uma troca mesmo, porque apesar de eu estar muito tempo ali sentada no mocho, trabalhando há mais tempo que vocês que vão começar, vocês também trazem coisas muito ricas assim para o meu dia a dia e de trabalho e de ajuda mútua também em outras coisas, né? Porque acaba não sendo só focado no dente, no paciente, mas todo ao redor do funcionamento da clínica e do consultório e dos cursos também, né? Porque vocês acabam me ajudando nisso, eu vou carregando todo mundo junto. E isso vai, assim, disponibilizando mais experiências. E me Exatamente. conta, Igor, também, depois que você se formou, assim, se foi tranquilo ter esse feeling, sabe, de procurar um lugar para trabalhar, encontrar, assim, perceber Então, o lugar e saber se era legal, se não era. é, é, como eu disse, eu acho, eu acredito que eu já, assim que eu formei, eu já tinha um pouco mais de segurança, totalmente por causa do estágio, assim, de Uhum, realizar o atendimento, de tratar o paciente, de até de parte financeira, de tudo, saber mais, uhum, ter mais noção. Mas também eu acho que eu fui com muita vontade assim, de formar. Acho que todo mundo, a gente forma, a gente já tem muita vontade de trabalhar e a gente acha que o primeiro lugar que a gente encontra, que aceitou a gente recém-formado, a gente tem que investir ali e ficar ali. E no meu caso, eu tive algumas histórias não muito legais, assim, de lugares que eu encontrei, que eu comecei a trabalhar e tudo, e eu achava que eu tinha que fazer de tudo para ficar ali e passar por cima das coisas que às vezes eu percebia. No meu caso, eu mudei de cidade, eu me formei na Uniub, em Uberaba, e eu vim para Belo Horizonte. Então, já é um outro fator, porque além de começar a minha vida ali profissional, eu estava começando minha vida numa cidade totalmente nova, com outros profissionais que eu não conhecia. É, então, uma dica que eu consigo dar assim seria você avaliar se aquela experiência que você está tendo nesse lugar que você começou a trabalhar, se realmente está te trazendo coisa boa, se você está conseguindo trabalhar ou se não. Tem um professor na faculdade que ele me falava assim, gente, quando vocês formarem, presta muita atenção, vocês vão estar ganhando. Se você vai estar tendo uma experiência boa ou uma experiência ruim, porque para você ter uma experiência ruim, é melhor você não ter nenhuma, é melhor você não aprender nada do que aprender coisa errada, por uhum, exemplo. No meu sim, caso, eu vou contar de um exemplo que eu comecei a trabalhar em uma cidade metropolitana aqui de BH, em Contagem, um consultório de bairro, muito simples, mas eles falavam que tinham todas as documentações ok, de vigilância, tudo. E eu vi assim de perto os materiais, tudo muito bem cuidado, muito organizado e tal. Só que era uma clínica popular de bairro, mas tinha tudo que a gente precisava para atender, tudo ok. E um tempo atendendo nessa clínica, a gente acabou descobrindo que o dono da clínica ele era um antigo protético dentista prático, que hoje em dia ainda existe muito dentista prático, que às vezes faz um curso de prótese, vira protético e começa a atender os pacientes sem ser formado na área, sem ser realmente dentista. E acabou que eu me envolvi nisso tudo, e eu entrei lá, eles já tinham mudado, eles já tinham parado de atender, tinham contratado dentistas para atender no consultório dele, só que ainda tinha toda a bagunça que eu não sabia, acabei me envolvendo, tudo,
E uma coisa que se eu não tivesse insistido tanto, por ser recém-formado, às vezes eu poderia ter evitado. Então, assim, aproveita as oportunidades que você tiver, mas também se você sentir que é uma coisa ali que não vai dar muita experiência boa, que você tá vendo que não vai ser bom para você profissionalmente, também não insistir muito, porque tem muita gente, você vai conseguir achar um outro lugar que vai te dar uma oportunidade, igual, graças a Uhum. Deus, eu consegui achar um outro lugar que me deu uma oportunidade como recém-formado, me aceitou como recém-formado e quis ver como que era o meu trabalho. Então, assim, não ficar com muita sede, assim, de já começar a trabalhar e o primeiro lugar que você achar, você ficar ali, não, procura muito, principalmente se você for ficar na cidade que você conseguir fazer um estágio, no estágio você já começa a fazer aquele networking ali, a conhecer os dentistas, conhecer dentro da área, às vezes dentro do lugar que você trabalha, isso é uma coisa muito boa. Sim, a rede de network é muito importante, né? Inclusive, o meu primeiro estagiário foi o Guilherme, acabou se encantando pela cirurgia, porque acompanhava um dentista que atendia na clínica, e acabou tendo oportunidade de trabalho junto com esse dentista também, e estabelecer esses elos é bem legal mesmo, ajuda bastante. E a Marcela, já tá dando friozinho na barriga, Marcela, de tá Nossa, terminando a faculdade. tá. Ao mesmo tempo que é bom, eu fico assim, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Mas, ai, igual estar lá com você, com as meninas, né? Eu tiro muita dúvida, eu pergunto. Então, assim, vocês vão me confortando. Eu sei que, assim, porque é muito ruim, assim, a gente fica muito insegura, a gente não sabe, né? Uma coisa muito incerta, a gente não sabe o nosso futuro. Uhum, Mas eu sei que vai dar tudo certo também. é verdade. Tem que ir com Uhum, calma. é, Mas, assim, o estágio, sem palavras, é uma coisa, assim, que se eu pudesse eu faria de novo, de novo, de novo. Eu falo até pra Paula, Paula, eu vou ah, ficar aqui. Eu vou ser estagiária pra sempre. Porque é, é uma coisa, nossa, é muito bom, muito bom. Pro meu amadurecimento como pessoa também, como estudante, foi maravilhoso. Eu acho, eu não me imagino como eu seria se eu não tivesse tido essa oportunidade. Como que eu Também. estaria estar sendo agora como aluna e como pessoa, assim, porque eu comecei lá no meu terceiro período, não sabia de nada, assim, né? Porque é muita teoria no começo, então aí eu vi muita coisa na Paula, comecei a fazer muita coisa lá, primeiro do que na faculdade. uhum, Então, assim, é muito bacana, é muito interessante. Igual o Igor falou sobre chegar na faculdade, você já lembrar do que você vê, do que você ouve, dos seus manejos, principalmente na pediatria. A gente usa lá, então é muito bom, é muito interessante. é, E que, que nem ajudar eu lá na comentei, especialização também. é Entrar em verdade. contato com outras pessoas é muito bom, muito, muito bom mesmo. Que nem eu comentei com vocês, assim, acaba sendo uma questão de sinergismo, assim, de cooperação, de troca de conhecimento. E eu vejo, assim, que nem eu falei que eu tive sorte com todos os estagiários que eu tive, da pessoa se jogar ali e aproveitar aquela oportunidade. Porque a tendência da gente como aluno é sempre deixar para amanhã. Ah, Aham. depois que eu formar eu vejo, depois eu vejo o que que eu faço, depois eu escolho. Mas se você tiver a oportunidade de ir vendo os caminhos enquanto você está trilhando, acaba tendo uma luz maior de onde você vai, de errar menos, né? Aquela história da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas se você sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar, começar a trilhar os caminhos com mais firmeza, ajuda muito no seu direcionamento. E um estagiário que me marcou muito, assim, que eu não posso deixar de citar, é o Paulo, né? Que infelizmente não está mais entre nós, mas que ele amava o estágio e que ele, assim, vivenciava cada dia do estágio como, assim, maravilhado com tudo aquilo que ele estava aprendendo. E acabou sendo uma das únicas oportunidades dele ter mais Aham. contato com a odontologia, né? Então eu falo que é isso, a gente tem que viver cada dia como se fosse o último e aproveitar daquele dia o máximo que a gente puder, né, para poder aprender, para poder trocar experiências e levar para a vida, né, para os nossos direcionamentos como profissional. E é isso, assim, que nem eu tenho conversado muito com a Marcela, a importância do estudo continuado,
O Igor também já não está lá na clínica mais, porque já é um profissional, mas eu sempre puxo a orelha dele em relação a isso, porque a gente não pode parar, as coisas mudam muito. Eu sempre comento que coisas que eu aprendi na minha época de faculdade já não se usam mais, já não se aplicam mais. Então, a gente ter esse senso de observação, de curiosidade, aguçado, de estar correndo atrás das mudanças, ajuda a gente a manter sempre atualizado. Então, eu falo que eu vou ser uma estagiária eterna, com os meus Ai, estagiários, com os meus alunos e com a própria profissão que a gente escolheu, porque a gente está aprendendo todo dia, né? A Marcela tem olhado algumas oportunidades que a gente nem imaginava, assim, que tivesse para recém-formado e que às vezes a gente fica com medo, né, Marcela? Ah, eu formei, será que dá? Será que eu vou? Mas fala um pouquinho para a gente sobre as coisas que você já tem visto em relação à é, residência, cursos de especialização. então, agora tá bem na área habilitação e odontologia hospitalar, né? Que tem a oportunidade de fazer residência dentro do hospital, que é uma área nova, que está precisando muito, que está em falta de Aham. dentista. Eu acho muito bacana, só que como você disse, tem aquele medinho, né? Ai, será? Tipo, que depois da residência eu vou fazer o quê, né? Mas assim, Se eu acho joga, muito. Marcela. Mas Ah, aí tem, a gente fica, ai, será que a gente pega experiência primeiro, depois vai fazer uma especialização? A gente fica nessa uhum, incerteza. Mas aí tem essas oportunidades, essas opções, né, de residência, de especialização, de clinicar um pouco para saber o que você vai seguir. Aí eu tô uhum. de olho ainda, tô vendo o que eu vou me jogar primeiro. Mas aí eu fico pensando, gosto muito da odontopediatria também. Aí é complicado. Aí, assim, Voltei. deu certo. Voltou. Não pegar qualquer bucha, né? Mas sempre Uhum, buscar experiência, buscar oportunidades, buscar pessoas que agregam a gente, assim como eu tive a oportunidade de estar com a uhum. Paula esse tempo todo. E vamos ver o que Deus tem reservado. Mas eu tô confiante que vai dar É, certo. é verdade. E uma coisa Opa, muito bacana que o Igor fez foi participar de projetos sociais, né, Igor? Que eu acho que é muito legal também. realmente é muito bom. Quando eu mudei aqui para BH e eu estava começando a trabalhar, eu acabei descobrindo um grupo de uma faculdade aqui de BH que tinha um projeto de atender criança carente na clínica da faculdade e tal, e eles aceitavam, chamavam, né, profissionais já formados para ajudar os alunos, para atender essas crianças, e aí isso foi uma coisa assim, que ajudou muito, tanto por eu ter mudado de cidade para conhecer outros profissionais de perto, conhecer outra faculdade, me inserir ali. E já vou aproveitar um gancho aqui para falar sobre essas oportunidades que o estágio gera, além de todo o networking, de conhecer gente, conhecer tudo ali. Durante o meu estágio com a Paula, ela fez um mestrado e o doutorado lá na USP de Ribeirão. E a Paula tava ali sempre levando a gente, ela ia fazer alguma coisa lá em Ribeirão, na faculdade, ela sempre levava a gente em algum curso. E aí a gente foi conhecendo, eu conheci a orientadora dela, eu cheguei a apresentar vários trabalhos na jornada odontológica, fazer curso, workshop, curso de verão. Eu fiz um curso de odontologia legal, um curso de verão, que eu não conhecia nada de odontologia legal, fiz um curso lá na USP, aprendi muita coisa, uma área que às vezes você nem tinha noção de como trabalharia, e aí você pode despertar um interesse, querer seguir aquela área. E também para já conhecer alguém dentro da faculdade, para quando você formar, se você quiser seguir na área, na parte acadêmica, se quiser fazer alguma se você já tiver um orientador, alguém ali dentro da faculdade que você conheça, que possa te guiar, ou te dar algum projeto para você entrar no mestrado, isso ajuda muito também. Eu conheci muita coisa, fiz muita coisa lá na USP por causa do estágio, porque a Paula levava a gente e a gente conheceu muita coisa Tá diferente dando dentro uma da faculdade. bugada. Travei? Sim, muitas vezes o pessoal tem medo, né,
de ir numa faculdade, porque é uma faculdade grande e tal, será que vão me receber? Será que vão me acolher lá? Como que eu vim de uma faculdade a perguntar, a procurar saber informações, porque às vezes tem abertura sim, e as pessoas meio que ficam com medo de não ter essas possibilidades. Ainda mais os alunos de lá, já tem os mestres lá da Federal. Inclusive, uma das primeiras vezes que eu fui com a Paula lá na USP, eu via os alunos lá da orientadora dela fazendo os projetos, fazendo os cartazes para apresentar, os painéis para apresentar em jornada e tal. E era um pouco diferente da nossa realidade ali na nossa faculdade. E eu ficava assim, nossa, será que um dia eu vou chegar nesse nível e tudo? E alguns meses depois eu estava lá junto com ele, como se eu estivesse lá dentro da faculdade apresentando um painel. Aprendi muita coisa até facilitou assim para o meu TCC, para essa parte de trabalhos acadêmicos. Então assim, abre muita porta realmente. É verdade, às vezes a gente fica com medo, né, e não precisa. Né, eu falei para Marcela se joga, né? E hoje foi até engraçado, né, Marcela? Porque na clínica a gente estava comentando muito isso em relação à banalização, às vezes, da odontologia, o desmerecimento que o dentista tem, muitas vezes, até perante o paciente ou às vezes outro colega. Eu acho que esse fato de todo mundo ficar muito isolado e não proporcionar esses elos, esses contatos, tanto com outros dentistas formados, como dentistas que estão se formando, né? Para poder mudar esse paradigma, né? Quebrar esse paradigma de que o trabalho odontológico está ficando muito estigmatizado, desvalorizado, é um fator muito importante. Acho que tem que ter uma união maior e acho que a gente tem que passar cada vez mais essa valorização, a importância do nosso trabalho para quem está formando agora para ter uma mudança. Porque senão vai ficar cada um no seu cantinho sempre reclamando e não vai mudar nada. Então, assim, precisa ter mais união da classe, tanto de quem formou há um tempão, com quem está formando agora, e ter esse contato. Porque, na verdade, assim, eu falo que a humanidade, para ser humanidade, ela tem que ser compacta, né? Não dá para ter conhecimento fragmentado, humano fragmentado. A gente tem visto cada vez isso mais até nos nossos estudos, né? A gente não pode pensar só no dente, a gente tem que pensar no contexto da situação do indivíduo como um todo, o contexto que ele está inserido, social, biológico, para a gente poder fechar um diagnóstico. A gente sabe disso enquanto paciente, não pensa isso enquanto comunidade odontológica, né? E eu acho que isso tem que começar a mudar. Não adianta cada um ficar no seu cantinho reclamando, porque senão nada vai acontecer, né? Exatamente. Eu não sei se na faculdade, Marcela, eles comentam alguma coisa em relação a isso, da importância dessa troca, dessa união. Porque, assim, infelizmente, o que que acontece? Quando a gente forma, todo mundo quer arrumar o melhor emprego, né? E aí, assim, quem era seu amigo, às vezes, nem liga para você mais. É bem complicado isso. Infelizmente, começa aí. Não devia ser assim, né? Não devia ser assim. Tanto é que você, o Igor também, o Igor formou há pouco tempo, você se formando, se disponibilizando a abrir, de certa forma, as coisas que vocês fazem da vida para ajudar outras pessoas. E isso é importante. Começa de vocês, né? Isso é bem legal. Tem alguma Ô, outra coisa que você queira compartilhar, Igor? eu tô dando uma olhadinha nos comentários aqui, Paula, Aham. e a Bel fez um comentário aqui falando que, infelizmente, ela já passou por experiências terríveis em São Paulo com tratamento odontológico e é muito importante a gente ter essa troca entre os dentistas, informações, para conseguir, às vezes, o próprio paciente se sentir mais incluso ali, sabe? Para conseguir, às vezes, procurar profissionais, Uhum. alguma rede, assim, sabe? Que para os profissionais estarem cada vez mais informados, mais humanizados, principalmente. Sim, é.
E eu acho que a gente, quando forma, a gente tem que buscar por conhecimento e experiências. Porque às vezes a preocupação do recém-formado é ganhar dinheiro. Tá certo que a gente gasta muito na faculdade e fica querendo recuperar rápido, mas não é muito assim. Eu acho que tudo que vem fácil acaba indo fácil também demais, né? Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, ir concretizando isso, nem que seja aos poucos, para poder chegar no grande, né? E assim, o fato de vocês acabarem fazendo estágio numa convivência mais de odontopediatria, acaba tendo uma formação mais humanizada, porque eu falo que a odontopediatria, assim, eu puxo fusquinha para minha área, mas é diferente. É diferente na abordagem do paciente, é diferente no trato com o responsável do paciente. A gente lida com famílias, não é só com o contexto único daquele paciente sentado na cadeira. E mesmo que vocês escolham outras especializações depois de formado, essa parte de acolhimento, ela fica, sabe? Ela fica e ela é importante. E é isso que as pessoas estão precisando hoje em dia, cada vez mais. É lógico que muita gente busca resultado, uma mudança num posicionamento de face, querer rejuvenescer, alguma coisa nesse sentido, porque está muito em moda a harmonização facial e outras especializações, mas esse acolhimento faz toda a diferença. Independente da especialidade, o modo que você acolhe e passa segurança para o seu paciente vai ser o seu diferencial. E, infelizmente, algumas especializações acabam ficando de maneira muito corriqueira, resolutivas, assim, muito individualmente, sem essa abordagem ampla, né, que a odontopediatria tem. Inclusive, Paula, principalmente para os recém-formados, que a gente está ali nesse começo, se você não tiver segurança para fazer um procedimento, para atender um paciente, isso é tudo esperado. Mas se você for humanizado, se você conseguir já começar a captar o paciente ali na sala de espera, só pelo jeito de falar um oi, de chamar o paciente para a sala, faz toda a diferença, totalmente. Porque você pode, às vezes, não fazer um procedimento tão bom quanto um dentista mais experiente conseguiria fazer, mas só de você ser mais humanizado no atendimento, mostrar para o paciente que ele está seguro ali, que você sabe o que você está fazendo, que você está escutando a queixa dele, ele já vai até ser mais compreensivo com você, entendeu? Então, outra coisa que a gente aprendeu muito com você no estágio é essa questão de ser muito humanizado e faz toda a diferença. E eu achava que isso era uma coisa, porque por já estar acostumado a ver você, ver a clínica no dia a dia, eu achava que isso era uma coisa normal, tratar o paciente o mais humanizado possível era uma coisa normal que a gente tinha que fazer na nossa profissão. E aí, quando a gente teve o primeiro contato de ver todo mundo atendendo lá na clínica da faculdade, e eu via as pessoas atendendo os pacientes, o modo de tratar os pacientes, aí que eu comecei a entender essa questão. Não é todo mundo que tem essa humanização. É diferente. E aprende um pouco de agilidade também, né? Que eu deixo vocês louquinhos. Correndo pra lá e pra cá. De tanto de coisa que tem que fazer, né, Marcelo? Mas é bom, uma correria boa. Porque depois que a gente forma, precisa, né? Assim, porque na faculdade, às vezes, a gente passa um período, sei lá, 2 horas, 3 horas com um paciente só, né? E no atendimento mesmo profissional acaba sendo menos tempo. Você tem que ter agilidade de atendimento, agilidade de diagnóstico, pensar o que fazer, qual material que eu vou utilizar. Então, adquirir esse feeling também, né? Sim. Ô, Paulo, inclusive hoje aconteceu uma coisa no meu serviço que o estágio me salva sempre nesse sentido, que, assim, além de auxiliar ali e aprender muita coisa, a gente acaba ajudando na clínica, ajudando a cuidar dos materiais, a fazer as coisas ali dentro de clínica mesmo. E não, uma hora você vai precisar, às vezes a pessoa forma e fala assim, não, quando eu formar, eu vou ser dentista, eu vou ter ali minha SB, não sei o quê, vai cuidar das coisas. Aí hoje, um parente da nossa técnica lá da clínica faleceu e ela simplesmente não pôde ir trabalhar. E aí,
provavelmente muito dentista ficaria meio perdido, sem saber o que que fazia, como que eu vou selar os instrumentais, empacotar, esterilizar e sei lá o quê. E aí eu já tinha até assim, já sabia o que que eu ia fazer, mesmo que eu não precise de fazer isso todo dia, porque a gente tem uma técnica de saúde bucal na clínica, e na hora que tiver uma emergência, uma falta ali, a gente consegue se virar e fazer as coisas muito rápidas ali e dar uma ajeitada na clínica, nas coisas que precisam, até conseguir uma outra pessoa para ajudar. Então, assim, de ter essa rapidez para evitar esses casos, assim, é muito importante também. É verdade, é a Marcela que cuida dessa parte toda lá de biossegurança, né, Marcela? A gente tinha até comentado sobre isso, né, Paula? Porque a Aham, gente não vê sobre. A gente lava nossos materiais e põe no pacotinho ali e pronto, pega eles limpo depois. uhum, Então, sobre lidar com a vigilância, sobre autoclave, tudo certinho, a gente vê isso no estágio, e isso eu acho que é muito importante para nossa vida clínica, porque a gente vai formar, não vai ser apenas cirurgião dentista e cuidar ali da boca e pronto, né? A gente tem que saber tudo aham, por trás do que a gente está fazendo, das regras, das leis, tudo certinho, trabalhar sempre certo. Então tem muita aham, coisa por trás que acho que muita gente não sabe, vai formar sem saber, aham, vai ficar é sabendo só quando verdade. for clinicar e precisar lidar com isso, né? Então é E às muito vezes, olha, interessante, é uma muito importante. emergência, É uma verdade. emergência. E Aí são muita regras bem gente. questionáveis, né? A gente É, sempre fica indignado, mas tem que fazer tudo direitinho. e muita gente forma e vai para clínicas que não trabalham assim, né? Que não trabalham certo, aí até ficam indignados. Uhum. Quem sabe fica indignado e volta, porque não consegue ficar ali. Porque É, realmente tem todo um protocolo por trás. é. Eu falo muito isso. Eu falo que conhecimento também te dá a opção de ter escolhas. Porque se você desconhece, por exemplo, um método de biossegurança, você pode entrar numa fria e de repente está trabalhando num lugar que não tem uma biossegurança adequada e se vê em fria junto, sem querer. Mas se você tiver conhecimento, você tem opção. E é igual o Igor falou, você não precisa ficar num lugar ruim. Tem É, muitas oportunidades, muitas portas se abrem. Basta você se dispor já a enfrentar as situações, a participar, a pedir também oportunidade, né? Por que não? Né? Porque às vezes a gente fica com medo, né? E uma coisa também que o recém-formado precisa muito fazer é se valorizar, porque a gente chega para entrar no mercado e pensa, nossa, já tem muita gente que forma há muito tempo, tem muita Uhum. experiência, tem especialização, mas a gente também estudou muito, a gente também passou pela faculdade, às vezes está com tudo ali fresquinho na é cabeça. verdade. A gente acabou de aprender coisa que é novidade, a odontologia evolui muito rápido. Então, assim, a Uhum. gente tem que valorizar, a gente tem que saber que a gente é capaz, que a gente não precisa de se rebaixar, porque a gente é recém-formado, a gente estudou muito para estar ali e Uhum. a gente também é capaz, a gente tem que se valorizar. É verdade, é isso mesmo. E é igual eu falei, né? Saber compartilhar tudo, porque não adianta a gente saber só pra gente. E assim, a gente faz um juramento quando forma, né, Igor? E o nosso juramento é em prol da odontologia. Lógico que é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, a gente também precisa, né, disso para poder viver. Mas, sobretudo, se a gente está trabalhando em prol da odontologia, a gente tem que trabalhar em prol ao próximo também. E compartilhar as coisas que a gente sabe, dividir. Porque isso vai melhorar para todo mundo, né? Não, não adianta a gente guardar tudo para a gente, né? Eu penso muito dessa forma. Eu acabei não marcando muito tempo da nossa live, mas eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Mas, assim, eu já queria agradecer demais vocês por terem topado participar da live. Foi muito bom conversar com vocês. Eu já sinto uma saudade enorme do Igor todo dia, já estou sentindo da Marcela antes dela ir. E agradeço Ai, também os outros estagiários que passaram na clínica, né? Que nem eu falei do Guilherme, a Amanda, o Marcos Vinícius, a Júlia. Não vou lembrar de todo mundo aqui agora, mas assim, os que ficaram mais tempo, que formaram comigo lá, assim, eu acabo guardando mais, né? Mas assim, foi uma troca de experiência muito bacana.
E lógico que essa troca de energia, assim, eu levo para minha vida, porque igual eu estava conversando com o Igor no final de semana, eu falo que isso me mantém jovem. Ter contato com vocês me mantém jovem, me mantém, assim, com vontade de aprender mais, de dividir mais conhecimento também, viu? Obrigado, Paulo. Paulo, eu Ô, que Paulo, você até me agradeço o lembrou convite. Ah, Eu- de nada. é até uma E questão que eu pode estava falar, Igor, pensando depois eu aqui, falo. Paulo, obrigado. É que voltado mais agora para os dentistas que tem consultório, às vezes o dentista prefere ter ali sua técnica para auxiliar, às vezes fica mais fácil, né? Você ter ali uma pessoa que você contrata para ser seu auxiliar, Eu tudo. tenho que ensinar, né? Mas o dentista optar, igual você faz, às vezes de colocar acadêmicos dentro da clínica, uma troca tão boa para os dois lados, igual você falou, porque você também acaba aprendendo muito com a gente Verdade. ajuda no que a gente pode, traz a nossa história toda, tudo que a gente sabe para Uhum. compartilhar. Então é uma coisa, um ganho mútuo assim para as duas partes. Então acho que tinha que ser uma coisa que tinha que ser mais difundida, assim, às É vezes os dentistas verdade. deveriam colocar estagiários ali dentro da clínica ao invés de É porque muita gente também, Igor, tem a ideia do estágio como só uma observação, né? E acaba que nosso estágio é mão na massa mesmo. Porque participa de tudo, dos processos da clínica, né? De tudo que acontece ali. Isso é importante. A gente senta quando tem um tempinho, conversa, fala sobre um caso clínico, troca uma ideia, mostra uma radiografia diferente. Então, não fica um estágio muito tipo a pessoa parada ali, feito um totem, tentando absorver, sem ter esse diálogo com o profissional. Então, precisa ter essa troca, porque vocês acabam trazendo coisas importantes para a gente também, como a gente também passa coisas que vocês ainda nunca viram e que vão aprender e levar isso para a vida, né? é isso. É, Eu falo que a gente vê a oportunidade, a gente agarra, porque é muito bom mesmo. é verdade. Nossa, é uma experiência que não tem nem Uhum. palavra, não, gente, é muito importante É, mesmo. pena que passa tão rápido, a faculdade cheia de ser imagina a cabecinha. Vocês Nossa, ficarem lá mais tempo. Ai, mas é muito bom. Gente, eu adorei o bate-papo com vocês hoje. Vou deixar vocês descansarem. Desejo muito sucesso na vida de vocês. E como dizia a dentista que eu fiz estágio com ela, a doutora Maria Odete, que eu guardo no meu coração, estudem para sempre, porque ela falava que a odontologia é linda e maravilhosa e que ia ficar cada vez mais linda. E isso é muito verdade. A gente tem uma área muito legal para trabalhar. A gente só precisa saber criar um pouco mais de união para ter valorização, né, da nossa área. E isso depende cada vez mais de vocês, né, que é o sangue jovem que está vindo aí, ter essa consciência, continuar assim, com a humanização dentro de vocês, levar isso para a vida, na formação pessoal, profissional, porque isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Eu agradeço muito pelo convite, Paulo, por estar sempre incluindo a gente em todas as áreas que você conseguir incluir a gente. Espero que você consiga fazer isso com muita gente ainda. sim. Muita gente que tem muita sorte que vai passar por você. Ah, se eu tiver sorte de ser estagiários como vocês, eu vou ficar muito feliz. Porque, igual eu falei, para ter essa troca tem que ter muito despojamento para fluir, né, a relação. E isso é muito legal quando acontece. Vocês ficam inesquecíveis para mim na minha vida profissional, com certeza, viu? E você pra nossa, com toda certeza. Mas estagiário termina filho, viu? Ah, É verdade, eu adoto todos. Adoto todos. Então, boa noite para vocês. boa Muito noite. obrigada, viu, Obrigada. gente? Um beijão para Eu todo mundo. agradeço. Tchau.